Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. A Oi colocou a carteira de clientes como garantia a credores. Colocou a carteira de clientes como garantia a credores. Notícia do jornal o Globo. A Oi apresentou uma pré-proposta de acordo com os principais credores financeiros, colocando sua carteira de clientes de banda larga fixa como garantia para quitar suas dívidas que chegam a 43 bilhões de reais. Veja que este número é condizente com aquele que está lá protocolado na Justiça, que é 43,7 bi. A empresa carioca protocolou seu segundo pedido de recuperação judicial após ter obtido uma proteção por 30 dias, já que não conseguiu pagar parte das dívidas com os credores internacionais. A expectativa é que a Justiça do Rio dê um parecer após manifestação do Ministério Público. A Oi tem cerca de 13 milhões de clientes entre pessoas físicas e empresas, de acordo com os dados financeiros do terceiro trimestre do ano passado. Na prática, de acordo com a proposta apresentada pela empresa, a cliente Co, que é a Oi Fibra, com os clientes de fibra ótica, e a Oi Soluções, com a carteira de empresas, seriam desmembradas em duas novas empresas. Mesma estratégia da Vital, né? Então você vai colocar para fora e dar vida à Oi Fibra e à Oi Soluções. Vão ter CNPJ próprio, vão ter presidentes, diretoria, tudo próprio como a Vital. Isso destrava valor, isso não é uma coisa ruim não, isso destrava valor. Não sabemos qual o valor da Oi Soluções, mas a Oi Fibra, por exemplo, o Santander estimou em 11 bilhões, a avaliação desse ano. O Santander avaliou a Oi Fibra em 11 bilhões e a Vital em 27 bilhões, avaliação do Santander. Quanto vale a Oi Soluções? Não sei. Assim poderiam se tornar duas novas empresas, duas unidades de negócio. Esse foi o mesmo caminho que a Oi seguiu quando decidiu iniciar o processo de venda da Oi Imóvel e da antiga Infraco, que virou Vital. Segundo o presidente da empresa, o Rodrigo Abreu, e um dos responsáveis por conduzir as negociações com os credores financeiros, a separação das unidades vai gerar valor para a companhia, disse ele. A separação das unidades vai gerar valor para a companhia. Disso não temos a menor dúvida. Já falamos sobre o acerto desse tipo de estratégia, né? Isso funciona muito bem. Isso gera um valor muito positivo para a empresa. Agora vamos ver os desdobramentos dessa estratégia, né? Porque é isso que nos preocupa. Parte do plano, disse ele, é a proposta de segregação. Não estamos pensando inicialmente numa venda das empresas. Isso tudo ainda pode ser tratado mediante injeção de capital ou termos uma abertura de capital destas empresas no futuro, disse Rodrigo Abreu ao Globo, né, o jornal Globo. Ele ressaltou que os clientes de banda larga fixa e fibra ótica reunidos na Oi Fibra e os clientes empresariais na Oi Soluções seriam veículos independentes sem as amarras da concessão de telefonia fixa que está atualmente em discussão com a Anatel por meio de arbitragem. Para o presidente da empresa, Rodrigo Abreu, essa carteira de clientes serviria como um pedaço da garantia para com os credores, para renegociação e reestruturação das dívidas. Caso as coisas evoluam, as primeiras obrigações do novo plano, caso aceitas, seriam apenas para meados de 2027. Vai ser um segundo pedaço de garantia, caso mais na frente seja necessário fazer uma cobertura de dívida e passa a ter outro veículo adicional para poder representar garantias e representar monetização com possibilidade de repagamento de dívidas. Assim, a ideia é que, caso os credores não precisem executar as dívidas, os dois veículos de clientes poderão servir como fonte de atração de investimento futuro da empresa, já que a companhia pretende crescer ofertando banda larga fixa. O mesmo caminho deve ser feito com a Vital, empresa dona de rede fibra ótica. A Oi colocou sua fatia como garantia aos credores. Então veja que esse plano
que o presidente está delineando, desenhando, rascunhando, modelando, ele passa por levantamento de recursos, né? Está aí já pré-acertado a captação de US$ 1 bilhão, 5 bilhões de reais, mais ou menos. Isso é dinheiro no caixa. Haveria também um corte da dívida dos credores de 50% e haveria também uma conversão de ações trocando por dívida. Esse é o caminho que a Oi quer seguir. O problema disso tudo está sendo dado em garantia as ações da Vital, está sendo negociado ações da Oi Fibra, podem ser negociadas ações da Oi Soluções, e o que vai ficar para a empresa e para os seus atuais acionistas, em especial os minoritários? O que ficará para estes? Essa é a grande pergunta. Ninguém quer abordar esse assunto. Parece que eu continuarei, vamos dizer assim, pregando no deserto. Mas o fato é que o André Jakuski, em dezembro de 2022, em entrevista para a Infomoney, declarou que já sabia que a recuperação judicial da Oi acabaria, já sabia que uma nova recuperação judicial seria pedida pela empresa e afirmou: nesta nova recuperação judicial a empresa será ofertada aos credores. Não sobrará nada para os minoritários. Essas são as palavras do André Jakuski. Isso demonstra de forma cristalina, ao meu ver, de que existem informações vazadas para um determinado público seleto de investidores. O Jakuski, ele não faz day trade, ele não faz operações vendidas, então ele não tem interesse em operar nesse nível com as ações da Oi. Ele disse que está fora, mas existe aí os fundos de investimentos que estão dentro, que estão trabalhando na ponta vendedora com aluguéis de ações. Se eles souberam o mesmo que o Jakuski soube, óbvio que isso fez com que eles tivessem muita certeza em aumentar os aportes na ponta vendedora, trabalhando para uma correção cada vez mais, produzindo notícias, aproveitando as más notícias dadas pela própria empresa, e isso tudo gerando dias de grandes movimentações. Teve dia com movimentações de 30 e tantos por cento, teve dia com 20 e tantos por cento. Imagine quem está na ponta vendedora com essas quedas, o quanto faturou se investiu 5 milhões, 10 milhões de reais, 20 milhões de reais. Imagina aí, 30% de queda, 20% de queda. Maravilha, né? Muito bom. Isso precisa ser investigado pela CVM, é o que a gente pensa. Não sei se vocês pensaram muito sobre os impactos que a Covid produziu na economia e na Bolsa. Se você for observar, alguns setores foram mais penalizados nestes anos de pós-pandemia, nesses 3 anos, né, desde que a pandemia se iniciou. O que a gente poderia destacar a respeito disso? 5 setores tiveram quedas mais expressivas. O setor de resseguros teve queda de 2020 para 2023 da ordem de 94%. Esse foi o setor que mais caiu desde o início da pandemia. Em segundo lugar, transporte aéreo. Falamos recentemente, né, sobre os problemas de Azul, de Gol, né? 83% de queda de 2020 para 2023. Serviços educacionais, 81% de queda. Eletrodomésticos, 72% de queda. Incorporações, 66% de queda. Esses números nos mostram os setores mais afetados,
o quanto foi afetado. Esses números servem de referência para que a gente possa fazer análise e, quem sabe, identificar algum tipo de oportunidade, né? Porque muitas vezes a gente encontra nas correções oportunidades, certo? Nesses segmentos mais atingidos, nós podemos ainda destacar que eles viveram aí aumento expressivo de demissões, escassez de produtos, gargalos logísticos, queda no poder de compra dos consumidores, que também se agravou com a alta da Selic, dificuldades para funcionar por causa do fechamento de comércios, foram alguns dos impactos que a gente viu aí em alguns segmentos da nossa atividade econômica, né? Então, está aí um pouco deste cenário para que vocês reflitam. Um pouco da nossa tarefa é exatamente analisar e tratar os dados. Os dados são o novo petróleo. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.